Beleza, então continuando aqui a explicação técnica de routing, né? O que mais que a gente pode falar então? Basicamente o page routing, tá? Quando ele tem banco de dados, ou seja, na maioria dos single page applications ou projetos de front-end aí modernos, né, que é o que a gente está vendo aqui, vai ter um banco de dados envolvido. No nosso projeto não tem, porque no caso seria um projeto muito extenso, a gente teria que trabalhar uma API e tal. Então assim, fica para um próximo curso, vai ter, talvez no momento que você está assistindo esse vídeo aqui, já tem outros cursos aqui na plataforma que envolvem banco de dados e tudo mais. E quando a gente fala de banco de dados, é onde ficam informações. Então, por exemplo, imagina que você tem um login de usuário para o nosso projeto aqui do projetinho de customizar skate. Então, a pessoa tem que criar uma conta. Esses dados desse usuário ficam em um banco de dados. E quando esse usuário faz login, vamos imaginar que lá no nosso topo aparece o avatar e o nome dele, por exemplo. O nome desse usuário. Isso tudo fica guardado no banco de dados. E aí, então, como é que funciona routing, né? Quando a gente tem um banco de dados envolvido? Só para você entender, porque talvez você vai falar assim, pô, o Brunão me ensinou routing, mas não tinha nada a ver de fazer request para API ou o back-end devolver dados tal. O Brunão me ensinou errado. Não, eu não te ensinei errado, eu só estou te explicando agora que o nosso projeto não tem essa parte de integrar com o banco de dados. Isso é completamente normal também. Tem muitos projetos de front-end que não precisa de banco de dados, mas muitos também precisam. Então eu vou te explicar aqui agora, tá? Como é que funciona o routing quando existe um banco de dados envolvido e tal. Basicamente, no modelo server que eu falei, vai acontecer quase a mesma coisa. O client vai clicar, o usuário vai clicar num link, esse link vai ser enviado um HTTP GET ou POST, que seja, para o servidor vai falar, tá bom, você quer acessar o link tal, a página tal. Ele vai entender quais dados, então, são referentes àquela página, quais arquivos lá no back-end, ele vai montar essa página. Só que aí, se essa página precisar de dados do banco de dados, ele vai fazer mais uma etapa e vai falar, tá bom, essa página ela tem um cabeçalho lá, um header, e no header precisa da foto e do nome do usuário. Então aí fica aquela questão, o servidor, tá? Quando a gente tem um projeto que envolve esse tipo de conexão com o servidor e tal, aqui no servidor ou back-end, né, o código do back-end da nossa aplicação vai tomar conta disso. Então a gente não faz isso, geralmente a gente não faz isso no client, a gente faz isso lá no servidor, no código de back-end, tá? Que é um projeto separado do front-end. Então a gente tem projeto de back-end e projeto de front-end, beleza? E aí o back-end vai então fazer toda a lógica de falar, tá bom, vai lá no banco de dados, pega o nome do usuário tal e a foto dele, devolve aqui que eu vou montar a página agora, incluindo o nome e a foto, e depois eu vou devolver para o client. Então o processo é esse no modo back-end ou no modo que não é single page application, beleza? No Single Page Application, o que acontece? Qual que é a pequena diferença que acontece aqui? É tudo muito parecido, tá? Então, o client vai fazer uma requisição, tá? Só que aí, quando ele faz essa requisição, se envolver dados, tá? Ele vai, ao invés de fazer client-client, igual eu coloquei aqui no anterior, que aí aqui no caso client-client, ele só devolve um componente que faz parte do próprio projeto, tá? Então, por exemplo, se você está na página home e você quer a página customizar skate, mas não tem nenhum dado envolvido, a gente continua tudo aqui dentro do nosso próprio client, ali dentro do nosso próprio código JavaScript, e ele vai buscar então o componente referente à página customizar e vai renderizar ela. Pronto, resolvido, não precisa ir para lugar nenhum fora do nosso client. Nesse esquema aqui, o client vai fazer a requisição e vamos imaginar então esse mesmo exemplo, como se a gente tivesse um usuário que precisa aparecer a foto e o nome dele. No caso aqui de uma Single Page Application, o nosso cliente vai fazer um request para uma API, tá? Uma API REST, geralmente é uma API REST, porque ela trata de dados e rotas, tá? E na nossa API REST, ela faz praticamente o mesmo trabalho do que eu coloquei aqui como servidor ou como back-end. Uma API REST, ela nada mais, nada menos é do que um back-end, tá? Que fica em um servidor. Então eu poderia dizer que esses dois aqui são praticamente a mesma coisa. A diferença é o quê? É que isso aqui geralmente
é escrito de uma maneira diferente. O código disso aqui, quando você está servindo um projeto Single Page Application, tem algumas diferenças, tá? E aí tem um monte de tecnologia que pode entrar aqui nesse back-end para construir essa API REST. Mais recentemente, agora a gente tem GraphQL, mas tem tipos de servidores back-end diferentes. Então tem com Node, com o próprio PHP, dá para fazer, Ruby e por aí vai, tá? Mas o que interessa aqui para a gente é o seguinte. O nosso cliente, então, vai fazer uma request para a API vai falar, tá bom, você quer a página /produtos, mas eu também preciso pegar os dados desse usuário. Mesma coisa que aqui, certo? Nesse exemplo de cima. Só que aí agora ele vai lá no banco de dados, porque também tem que existir um banco de dados. A gente falou que tem dados de usuário, falou que tem qualquer tipo de dado que precisa ser armazenado para ser acessado posteriormente, tá? Vai estar guardado em um banco de dados. E aí, então, ele vai entender qual dado é esse, vai voltar aqui. Só que qual que é a diferença aqui desse cara aqui para esse aqui? Aqui, ele não vai montar uma página nova inteira e devolver essa página HTML por client, tá? Aqui ele vai fazer o quê? Ele vai pegar o que a gente está pedindo, para a rota que a gente está pedindo, tá? Vai lá no banco de dados, aí ele vai pegar esses dados e ele vai montar, e geralmente, na grande maioria esmagadora das vezes, ele monta um objeto no formato JSON, tá? E aí esse objeto, ele vem só com os dados, ele não vem com a página HTML inteira montada. Ele pode até ter algum item ali, né, que o conteúdo daquele item dentro do objeto seja um HTML, mas o que vem é um arquivo JSON, não vem uma página HTML como response, vem só os dados, beleza? E esses dados então retornam, e aí esses dados é que são devolvidos para o cliente. E aqui no client a gente faz uma lógica de programação para falar, tá bom, você me retornou esse objeto com o nome, a foto e mais uns 20 dados sobre o usuário, por exemplo, tá? E aí então aqui no client a gente resolve que a gente fala assim, tá bom, pegue o dado do nome e coloque lá no componente tal. Pegue o dado da foto e coloque lá naquele outro componente. Então essa é a diferença de fazer routing com dados num projeto que não é um single page application, tá? E no single page application a gente retorna só os dados então, e aí o nosso client é que faz a lógica de programação para popular esses dados nos lugares corretos, beleza? Bom, é isso, tá? Então, quando a gente tem dados, é assim que a gente faz page routing num formato que a gente vai seguir, que é nesse cara aqui, só que na verdade a gente não vai ter banco de dados, e quando não é single page application, é o de cima aqui, belezinha? Fiquei redundante agora no final, né? Mas enfim, é isso, valeu, e te vejo na próxima aula.